Bem, pessoal, agora debate. Parabenizar pela apresentação, Maíta. E me chamou alguns pontos na fala. Eu acho que o mote da fala dele é importante no seguinte sentido. Há um ferrenho conflito orçamentário em questão, em que secretarias, entes subnacionais de modo geral vão ter que se degladiar se quiser conseguir um pouco mais de recursos. Então é exatamente o que coloca lá a Emenda Constitucional 95, 2016. Esse é o objetivo. Então, se eu tenho lá um bolo orçamentário que ele, historicamente já vem sendo comprometido com o processo de rolagem da dívida pública, e esse bolo leva, em média, 50% do orçamento, a segunda maior fatia, que leva em torno de 25%, historicamente, é a da Previdência. O que é que eu estou querendo dizer? Em boa parte, vai recair o pagamento ao pato em cima da Previdência. Ou seja, além de promover uma forte desaceleração na atividade econômica, ampliação do déficit público, eu estou repassando esse custo para nós mesmos, que somos a próxima geração a envelhecer a geração atual. A questão central, quando a gente pega no aspecto do Arena das Dunas, fazer uma Copa, mesmo sem a necessidade de ter uma viabilidade econômica concretamente ali colocada. Não, é concreto, isso aqui é viável. Eu posso fazer a Copa. Aí dizia minha avó, quem é rico sem poder, termina pobre sem querer. Só vai sábia. Então, quem é rico sem poder gasta. Ela traduziu todos os últimos 20 anos. Quem é que vai traduzir os últimos 20 anos do Brasil em uma frase. Então, quem é rico sem poder vai ficar pobre sem querer? Exatamente nesse sentido. Eu vou comprometer, embora seja 1%, mas ao longo vai dar uma boa grana. E essa grana falta nas escolas do município, falta nos hospitais, falta na segurança pública, falta. Era viável? Não era. Mas eu fui atender a quem de interesse? Setor. O segundo setor, talvez, que mais mandava, agora ele foi destroçado, as empreiteiras. Então, se você tem lá o tio Patinhas do setor do sistema financeiro, que tem mecanismos legitimados e patenteados no seio estatal de que é necessária aquele processo, um mecanismo de transferência, você também teve, e isso aí foi desvendado pela Lava Jato, o mecanismo que existia por trás de transferência de recursos de forma espúria, corrupta, além da transferência normal, porque se ele não cumprir a PPP, sinto muito, amigão. Vou ter que confiscar, judicializar a questão e confiscar o patrimônio. Percebe a lógica? Então, a lógica, você tem um Estado fatiado por interesses difusos, que mostram a sua prevalência de interesse no processo eleitoral, garantem a governabilidade daqueles interesses, e como diz o João Sixu da UFRJ, diz quem nomeia ministros, veta, muda consciências, em função disso. É essa a lógica. Então, olhar a variável dívida pública nessa perspectiva é essencial. Mas nos parece, e aí a coisa foi blindada, muito bem blindada, que não compete discutir economia e política. Não compete. Lógico, a dívida pública em si, a magnitude da dívida pública, a relação, talvez não seja o problema, mas ela, o que é que eu estou querendo dizer? Ela reflete um processo sistemático de captura do Estado em função de tais e tais. E isso significa que vai sobrar cada vez menos políticas públicas essenciais para o conjunto da sociedade. Acontece que nós somos uma sociedade entre as mais desiguais do planeta Terra, embora sejamos um país rico entre os mais ricos. Você pegar os indicadores, os índices de desigualdade no Brasil são equiparados a países africanos. O que é que justifica isso?
O modelo tributário brasileiro ele foi alterado lá nos anos 60, a partir do PAEG, o primeiro plano do governo militar, e você tem a reversão da carga tributária, que era mais progressiva para uma carga tributária altamente regressiva, portanto, que retira o poder de compra do cidadão assalariado. E 85% da população no Nordeste ganha até 2 salários. Então você tem um modelo perverso de manutenção dessas desigualdades, né? Outro ponto que a gente tem que ressaltar. Se por um lado o gasto parece essa coisa nefasta, mas o gasto é receita. Você ganha 2 salários mínimos, tua renda vai virar lucro. Você vai lá e gasta tudo no supermercado, gasta com aluguel, paga o colégio do menino, plano de saúde, ela vira lucro para outro setor. Então, quando eu aumento o nível de renda dessa sociedade, ela pode gastar, eu melhoro o bem-estar dessa sociedade como um todo, e eu dinamizo, melhoro o crescimento dessa economia. Se eu tornar a coisa mais bem distribuída entre todos os cidadãos que fazem isso. Então, a gente não pode partir, né, só com viés, porque isso é um custo, Quanto de emprego direto e indireto não gera a barragem lá de Oiticica? Quantos pais de família tem? Embora eles sejam muito mal remunerados e o lucro fique com quem faz a obra, mas é importante. Então a gente precisa analisar nessa perspectiva e não incutir o discurso, né, que é colocado de forma tão veemente que nos faz crer as coisas assim como elas são, meio que amarrado a esses discussões. O último ponto que eu queria rebater, em relação à necessidade de ajuste fiscal, eu tive um tumor aqui na perna, que eu necessitei recorrer a médico. Ele disse, olha, me passou um antibiótico mais potente que ele. Eu fui lá uma vez, não resolveu. Pá, meu amigo, eu passei mal com esse antibiótico, eu tomei 2 vezes, eu passei mal. Um problema intestinal seríssimo. Foi isso que aconteceu. O governo, ele aplicou um medicamento acima da dosagem necessária para afastar qualquer possibilidade de desequilíbrio que pudesse acontecer. Então o remédio foi tão danoso e com consequências aí de longo prazo que todos nós vamos assistir. Mas existe uma lógica por trás. E é aquela matéria que a gente coloca lá, vou resolver o problema da dívida quando... Não é questão de incompetência, são questão de interesses por trás disso. Velados interesses. Né? A minha fala vai nesse sentido. As referências, as pessoas precisam se inteirar dessas referências. Muito do que eu estou dizendo aqui não é da cabeça do Marcos, mas a sociedade precisa fazer essa referência. Questões, perguntas. Quem se inscrever, por favor, se apresente, por gentileza. Jair Oliveira, sou aluno de EPP, de matéria de orçamento e ateliê do professor Fábio. Ok. 4 horários aqui, vai ter direito a 2 horas, né? Segunda-feira de música no Fantástico. Bom, na verdade, eu vou ficar de pé para todo mundo ver, né? Eu sou servidor público do Estado há 20 anos, né? Então, assim, fui diretamente afetado e estou sendo afetado por essa questão de receita do Rio Grande do Norte, porque, embora o secretário tenha dito que estamos em dias do pagamento, existem muitas categorias que não estão. Né? Então, nós estamos passando por essa dificuldade. Nós estamos passando por essa dificuldade e, é claro, eu concordo com o Marcos, que quando a gente paga o salário do servidor em dia, uma das grandes consequências de não pagar o salário do servidor em dia também é a redução do consumo. Né? A gente, como se fosse um efeito que vai, se você recebe seu salário, você gasta seu salário e o Estado arrecada com isso em ICMS e nos impostos e nos tributos. Isso é uma corrente, né, geradora de arrecadação. Então a gente vê hoje no Rio Grande do Norte que grande parte da população do Rio Grande do Norte é assalariada e vive do salário que recebe do governo. Do governo estadual, do governo municipal, que também está atrasado o salário. E há, com certeza, frustração da receita, falando de orçamento, e as consequências são essas que foram aí apresentadas para a gente. Hoje o que acontece? As secretarias estão brigando entre si. A gente percebe que não. Eu já escutei Gustavo Nogueira, porque sou sindicalista também, fui precedente, escutei ele falar sobre isso várias vezes, né? E
concordo também com o Marcos, é necessário um remédio, inclusive os servidores. A gente faz parte de um fórum dos servidores. Os servidores apresentam soluções que não éticas, porque nós já entendemos que existem soluções para a Receita do Estado do Rio Grande do Norte. Uma delas, eu concordo com o secretário, é a questão dessa readequação dos duodécimos dos poderes. Como é que todo mundo está passando fome, porque o que está acontecendo é isso, escassez para o Poder Executivo, enquanto o Poder Legislativo, Judiciário e o Ministério Público aumentam em 110% o que recebe do governo. Divide entre eles sobras que tem em caixa. Promotores, inclusive, recebendo retroativo de 5 anos para cá, de férias não gozadas, de várias coisas que eles, penduricalhos que eles inventaram lá, mas que se não fosse a opinião pública e os servidores do Executivo e a imprensa, isso teria acontecido também, e o rombo seria bem maior do que é. Então o Estado do Rio Grande do Norte, ele atravessa essa situação difícil, a gente sabe disso enquanto cidadão, enquanto servidor, mas eu acredito que o servidor, que é sempre colocado ali nos percentuais como o grande vilão, né? Uma das consequências da aposentadoria dos servidores estaduais foi sim essa previsão da reforma da Previdência, que graças a Deus até aqui não se consolidou, mas que foi uma grande afronta aos direitos dos trabalhadores, da forma que queriam fazer essa reforma, e isso causou um temor do servidor que se aposentou, aquele que tinha tempo. O senhor lá falou que tem uma pessoa com 70 anos, ele vai sair na compulsória, porque vê, ele já tem tempo para se aposentar, mas ele não se aposentou por quê? Porque ele gosta do que faz. Tem muitos servidores públicos que gostam do que faz. Tem muitos servidores públicos que gostam de estar naquele local de trabalho, naquele ambiente, porque ele é sempre importante. Mas a partir do momento que eu sou ameaçado na minha aposentadoria, eu vou para casa. E aí aumenta o número de servidores aposentados. Nos últimos 3 anos, eu acredito que esse percentual aumentou vertiginosamente. Por quê? Ameaçados pela reforma da Previdência. Então, estou falando que haviam remédios a serem tomados, que não eram estes apresentados, aí a gente discorda enquanto servidor do secretário do governo Robson, porque poderia ter se inclusive discutido com os poderes, com os servidores, uma solução para esse rombo que é apresentado na Receita do Estado. Isso não foi feito, por isso que não passou na Assembleia, a pressão foi grande, nós nos fizemos presentes ali, os servidores, e impedimos que aquilo ali acontecesse, porque nós entendemos que não só os servidores devem pagar esse pato, mas todos juntos, discutindo, inclusive com o governo, que ele não fez isso, não houve uma discussão, né? A gente sabe de onde surgiu essa, não vou entrar em detalhes aqui, está até filmando ali, mas a gente sabe de onde surgiu e com que interesse, Marcos, surgiu, está entendendo? Penalizar o servidor e colocar sempre, porque nos índices que são apresentados, nos números que são apresentados pelo secretário, o servidor hoje é o grande problema. O aumento do servidor seria o maior problema que o Estado do Rio Grande do Norte. Teve até uma queda. Mas essa queda, ela ainda não é o que ele disse que deveria ser. Ele disse que deveria diminuir para 370 e poucos por cento, quando é 4 milhões, quando é 400. Então, houve uma queda, mas a queda não resolve. O grande problema seria retirar do trabalhador os seus direitos, inclusive anuênios, quinquênios. Isso foi apresentado como a solução para a Receita do Rio Grande do Norte. E aí eu acho que a gente precisa ver outros caminhos que não esse, mas concordamos que o Rio Grande do Norte precisa de um ajuste fiscal. Vou fazer meio que uma pergunta para Marcos, professor Marcos. Porque você falou muito da dívida pública. Você pode se apresentar? Sim, desculpa, eu sou o Rodrigo, sou aluno de Gestão de Políticas Públicas aqui da FRM. Eu já ouvi esses comentários, queria que você pudesse confirmar ou esclarecer melhor, que pelo menos quando eu era criança, adolescente, o Brasil, o bicho-papão do Brasil era a dívida externa, né? O Brasil tinha aquela dívida externa, o Brasil devia muito externamente. E quando chegou na década passada, né, o governo anterior, um dos objetivos dele era acabar com essa dívida externa do Brasil, né, paga, porque era uma coisa ruim. Então vamos acabar com a dívida externa. Mas o que eu ouço dizer é que o governo anterior fez isso em troca da dívida interna. Ele diminuiu a dívida externa, mas aumentou a dívida interna, que na verdade seria pior, porque a dívida interna, a gente no Brasil tem esses juros altíssimos
Então, cada vez mais, enquanto você pagava um juro pequeno na dívida externa, aqui você paga um juro, esses juros que a gente tem aqui, exorbitante. Eu queria saber se isso realmente se faz sentido, isso que eu ouvi, se isso é verdade, se você acha que isso foi uma estratégia correta, que foi adotada, ou se acha que só piorou a situação do Brasil com relação a essa dívida pública que a gente tem, que hoje consome 50% do que o Brasil produz. Sobre a metáfora do pugilista que você utiliza na sua apresentação, qual alternativa que haveria para que aquilo que você expôs não fosse tão agressivo como a forma que você indicou, do soco e do chute? Né? Eu vou falar. Por favor. Como foram duas questões para o Marcos vai ter mais trabalho do que eu, né? Então eu vou fazer só um comentário sobre o que ele já explicou e talvez coloque aqui uma situação de provocação. De fato, Dejaí, você tem toda a razão. Eu também sou servidor do Estado, sou professor da UERN, né? Eu sei que o meu sindicato cometeu muitos erros e cometendo muitos erros também. Eu nunca vou deixar de me sindicalizar, porque eu sei que o meu sindicato é muito importante para mim, certo? E talvez eu colocasse dentro da sua fala, eu colocar aqui também uma espécie de provocação para Marcos, tá? Você me autoriza aí. Você falou assim, eu achei interessante o que você falou. É interessante o governo pagar os salários em dia, e pagar os salários porque, afinal de contas, quando o governo paga os salários, primeiro que é a obrigação do governo pagar o salário. Ninguém discute se o governo tem que pagar ou não tem. Mas uma vez que o governo pagou o salário, aí você diz, a gente vai no supermercado e a gente compra, não é? E aí, quando a gente compra, o governo arrecada mais para pagar os salários dos servidores. Aí eu faço uma provocação, assim, disso que você falou, tá, Marcos? Por muito tempo as pessoas falaram que essa questão de aumentar o gasto para que a renda cresça, isso é uma questão muito indicada pelos os modelos keynesianos, né? Aumenta o gasto e aí eu tenho um multiplicador do gasto sobre a economia, etc. Mas vamos lembrar que Keynes também colocou que há um antídoto para esse crescimento do PIB, que é exatamente a arrecadação. É o antídoto. Talvez tenha sido esse o erro das políticas econômicas da Dilma, porque ela aumentou o gasto, e talvez não tivesse essa sensibilidade de ver que a gente pagava 45% de tudo que a gente ganha de impostos. Então, acaba que, se eu tenho um multiplicador de investimento, digamos, de 1,5, eu vou ter um desconto desse multiplicador de investimento e aquela previsão que eu tinha de crescimento da renda do PIB, ela vai ter que ser reajustada lá na frente. E quando eu for reajustando isso, o que é que vai acontecer? Eu vou acabar... Porque aí a ideia, eu vou aumentar meu gasto, porque se eu aumentar meu gasto, eu vou ter, então, mais multiplicador keynesiano na minha economia. Então, a economia vai crescendo. Aí acaba que você cria um monstro que te engole dentro do teu guarda-roupa. Essa é a questão que eu queria te perguntar, né? Essa análise toda que você fez, por acaso você estudou essa questão desse desconto, né, da carga tributária sobre salários? Você falou também muitas vezes que a nossa carga tributária é regressiva, é verdade, desde as épocas que eu conversava com o professor Rogério lá na graduação, ela é regressiva por quê? Porque os salários, quando o cara ganha um salário mínimo, o cara gasta tudo com a comida, com o dia a dia dele. Então, toda a base de cálculo do imposto que ele paga é todo o salário, 100% do salário. Aí, se o cara é um pouco mais rico, aí vai cair nessa base de cálculo, porque ele vai poder poupar, ele vai poder guardar, investir, e ao invés de ele pagar, a base de cálculo dele vai diminuindo, ele tem até condições de, se for um amigo meu que está ganhando muito dinheiro na Bolsa de Valores, né? Vai lá para lá e fica lá brincando com isso, mas sobra dinheiro lá para ele compra ações e fica brincando, está ganhando dinheiro com isso. Você pensou nisso quando você falou para a gente hoje? E principalmente no seu trabalho, né? Eu vi que o seu trabalho usou muitos números, muitos dados, mas eu não percebi se você estudou, se você propôs algum modelo para você chegar a tantas conclusões como você apresentou aqui na sua fala. E geralmente, a gente quando faz o trabalho na economia, a gente tem
a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de conclusões que a gente coloca, porque às vezes o teu modelo, aquele teu modelo de pensamento, às vezes é um modelo matemático, mas às vezes é um modelo somente formal, que você coloca com estatísticas descritivas. Você só usou estatísticas descritivas, mostrando evolução e estudando a partir de um pensamento que você já tinha pré-concebido, provar a tua ideia, né, olhando aqueles movimentos lá. E até é bom você rever algumas coisas que você falou em termos de conclusões, porque, ora, se você tem uma política que é adotada aqui no tempo 1, certo? O resultado dessa política ela não está no tempo 1. Então você não pode esperar que na hora que eu implemento a política naquele tempo 1, então você deveria estudar algum tipo de modelo, existem muitos por aí, que eles mostram qual é a causalidade de uma mudança na economia, no instrumento da política num determinado período, enquanto os períodos seguintes você tem que esperar essa mudança nos parâmetros que foram previstos e identificados. É interessante fazer esse estudo, apesar de que ele é mais chato, porque muita gente não gosta, né, de econometria, de fazer, rodar modelos econométricos, de ficar estudando causalidades, correlações, mas em alguns momentos é interessante você ver isso, porque até porque você vai ver, se no tempo 1 eu exerço essa mudança, eu causo essa onda, né, porque eles falavam muito de onda, né, o efeito multiplicador é aquela onda. No primeiro momento, que o efeito multiplicador é grande, depois com o tempo ele vai caindo. E ele dizia, eu quero estudar o curto prazo, porque no longo prazo todos nós estaremos mortos. Né? Por esse lado, você até foi bem, até por aquele exemplo. São essas minhas questões sobre isso. Seria o caso. Em alguns momentos eu sinto assim, um pouco de contradição, porque você bate tanto no Estado, e em algum momento você diz que é o Estado que é o indutor. Você defende mais Estado ou menos Estado? Como é que é isso? Porque se o Estado está capturado, você tem duas maneiras de descapturar o Estado, libertar o Estado. Primeiro é você reduzir o tamanho dele para que ele não tenha tanta importância na economia e assim ninguém queira ser capturado ou capturar o Estado, certo? Ou então você torna o Estado tão rígido que ninguém é capaz de mexer, que não é uma bola de sinuca, certo? Qual é a tua ideia? Assim, eu quero explicar para vocês que há muito tempo que eu não sou um economista. Bom, é natural na economia. Porque o economista tem que ter esses números na cabeça o tempo todo, né? Meus amigos lá, eu até me arrependi de ter trazido hoje, foi o Gustavo Nogueira que ia ser muito melhor. No final da fala, Jair falou assim, reconheço que o RN precisa de ajuste fiscal. Foi esse, Jair? Não, os servidores reconhecem. Reconhece. Que não sejamos nós somente a pagar o pato. Pagar por pato. Ao pato. Pagar ao pato. Ao pato. Então, no debate existe um grupo da Sociedade de Economia Política, a SEF. Então, você tem vários economistas de renome de peso. E eles publicaram um documento chamado Austeridade e Retrocesso. Da Sociedade de Economia Política. Um documento chamado Austeridade e Retrocesso. Posso colocar na internet. Certo? Então, eles fazem essa análise crítica e a conclusão de um GT de macroeconomia, com mais de 100 economistas, é que não havia necessidade de ajuste fiscal. Tá certo? Se eu voltar ao gráfico lá, você tinha ainda a manutenção do superávit primário no ano anterior, você não tinha uma situação de deterioração fiscal para que, com a mudança de ministério sugerida pelo Financial Times e outros jornais, o Levy viesse aplicar uma dosagem tão forte de política contracionista. O que é que acontece? O Estado ele opera aqui no fio da navalha desse equilíbrio fiscal. Na verdade, o seu chefe, o seu patrão, o meu patrão, é um cara falido, entre aspas. Mas esse cara falido, ele pode emitir moeda, ele pode fazer uma série de outras coisas que um cidadão comum não pode fazer. Ele pode emitir dívida, ele pode fazer uma série de outras coisas. Então, assim, para fechar ali, não havia necessidade, esse é o ponto, do ajuste na magnitude que foi feito. No que você tirou a economia acabou saindo dos trilhos em função dos crescentes cortes, dos paulatinos cortes no orçamento, nos recursos para custeio e investimento, não só na esfera federal, mas para todos os entes subnacionais. Então, o impacto disso no conjunto da economia é perda de arrecadação.
uma perda mais acentuada, talvez não prevista, da própria arrecadação. Porque a carga tributária é fortemente regressiva. E a questão da carga tributária ser regressiva e promover o desequilíbrio, aumentar a desigualdade, é porque proporcionalmente à renda você está penalizando mais quem ganha menos, proporcionalmente à renda. Embora eu cobre uma alíquota, sei lá, 17% de ICMS por rico ou por pobre, mas proporcionalmente à renda do pobre tem um peso maior. Ele sofre mais. Né? Então, assim, havia ou não havia necessidade de ajuste fiscal? Na minha opinião, não havia. Pegando lá a gestão macroeconômica do governo Lula, eu falei, houve 16 anos superávit primário. Conseguia rolar o processo. Houve uma trajetória decrescente na relação dívida pública PIB no período Lula e Dilma 1. Está lá os dados do Banco Central, pode checar quem quiser. Mas você tem uma reversão brutal nesses indicadores em função das medidas de austeridade. Então, se a gente for o tempo da política, o tempo do gasto é imediato. Se eu cortar o gasto, tá lá, o setor diz que não está passando fome. Tá, o efeito dos juros... Essa é uma análise absoluta. Então, eu estou falando em termos econômicos, reais. Se você ia contratar 200 e tantos milhões para pagar todo mundo, ninguém vai ganhar nada. Para o pessoal concluir a obra, esses juros deixou de circular. E por aí vai. Então, no efeito em cadeia, você está tirando menos dinheiro da economia. Em relação à questão da dívida externa, todos os estados, tem a fala lá do Piketty, que eu cito o Piketty, né? E é importante vocês lerem, o que é que ele está dizendo? Olha, nós temos estados-nação pobres, né? E capitalistas muito, muito ricos. O que é que ele está querendo? Eu tenho estados com crescente dificuldade orçamentária para executar essas políticas. Só que se eu tiver uma sociedade menos desigual, né, uma sociedade capitalista mais envolvida, eu não vou ter um anacronismo dos problemas que nós enfrentamos, que temos que enfrentar. Então, o problema é uma escala menor. Mas assim, o Estado ele pode rolar a dívida. E como eu disse, a dívida é um mecanismo, não é simplesmente porque o Estado é atabalhoado, porque o Estado gasta mal, também. Mas o mote da dívida pública é que é um mecanismo de transferência. Porque eu não tinha viabilidade lá para fazer o Arena das Nuvens, mas eu fui lá e fiz. Porque a decisão estava tomada. A decisão estava tomada antes de qualquer análise de viabilidade. E naquela época eu sou um consultor. Não estou. Posso provocar um segundo? Posso? E onde é que está aquela teoria das decisões nacionais que os economistas dos anos 50 tanto falaram isso na economia americana? Isso. Fazer o Estado da Arena das Dunas sem ter condição, não vamos fazer porque tem que tomar decisão. Então, assim, voltando lá à pergunta, né, do Rodrigo, esse processo, na verdade, o que você tinha lá nos anos 80 era um processo de monetização do déficit público. Você dependia do capital diretamente, né, de enrolar de uma dívida externa, de uma forma... porque, na verdade, porque é difícil explicar em 10 minutos, mas você teve lá, para promover o milagre econômico, você teve uma dívida externa contratada a taxa de juros flutuantes, que após o choque do petróleo, você teve o choque dos juros. Então, se a taxa era 5%, passou para 20%. A dívida... E você tinha uma forte dependência, por exemplo, ao insumo, ao petróleo, às importações, etc. Então, você termina no início dos anos 80 com uma baita problema fiscal em que resta ao Estado monetizar esses déficits. Você pegar os dados da época, os caras vão dizer mais ou menos o seguinte: nós pagamos o que a gente devia no início dos anos 80, foi tudo pago, e a gente devia lá o triplo, provavelmente, no final dos anos. É mais ou menos essa leitura. Existem vários artigos publicados em relação a isso. Mas é a partir do consenso de Washington, então você tem um mote, uma saída dada pelos próprios Estados Unidos para as ditaduras, para o resultado do processo político e econômico acontecido em toda a América Latina. Que era ajuste fiscal, liberalização da economia,
Um ajuste neoliberal, que ia resolver o problema. Então, de certa forma, se você pegar os dados do governo FHC, a dívida pública ainda permanece, ela entra numa trajetória decrescente, mas ela permanece em níveis altos, depois realmente cai essa dívida lá no governo Lula, mas você passa a finalizar, é como se você se reajustasse, tirasse aqueles títulos indexados, que eram podres, que alimentaram o processo de hiperinflação, e agora você reconverte e dá credibilidade a esses títulos. E isso passa, obviamente, pelo processo de privatização que o Estado tem que conseguir caixa. Isso volta agora à tona. Está em voga o que é a privatização do sistema Eletrobras, que, né, se você pegar os trabalhos da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos lá no sessão, ele apontava uma série de reformas necessárias de infraestrutura para o Brasil ingressar nesse mundo globalizado. Mas o que é que eles mostram, por exemplo, no caso da Vale? A Vale, né, foi vendida a preço de banana, né, para esses interesses. Então, se num dado momento o Estado entrou, né, para promover esses investimentos, socializando o custo, os custos dessa empreitada para toda a sociedade, no segundo momento, o Estado teve que devolver a preço de banana esses investimentos. E é o caso do sistema. E, lógico, isso passa por um processo de precarização, de sucateamento, para que você diga, o Estado é ineficaz, portanto não serve na mão. Tá certo? Essa é a lógica. Essa é a lógica. Agora, claro, o que a gente coloca é que, quando a gente fala da dívida, e o problema da dívida, é porque em nenhum país do mundo se coloca uma emenda constitucional, que agora vai fazer todo mundo brigando, sempre digladiando, para orçamento, sem uma saída. Pega um livro aí de Laura de Carvalho, Valsa Brasileira. Todo mundo entrou nessa valsa, nessa dança, e de repente está acreditando que o ajuste fiscal é necessário. E que a reforma da Previdência, isso e aquilo, é uma coisa salutar e importante. Mas o objetivo da mídia é fazer que você creia nisso. É isso. E o grande culpado, Marcos, é o servidor público, que está consumindo mais de 50% da receita. Exatamente, você ainda é culpado. Você é culpado. Você é policial civil. É culpado. Certo? Não, inclusive foi Rosaldo que fez meu plano de salário. Então, E Robson está pagando. Pagou o quê, meu amigo? Desde 2015 que eu não implanto meu nível, faz 3 anos, eu pago juízo contra ele. Robson tá e tá lá. Então, eu espero que os governadores agora, a gente abra mais penitenciário, não vai ter dinheiro, mas botar todos os governadores por improbidade administrativa. É que ele não está pagando, não deixa de pagar salário, né? Não é improbidade também? É. Então vai ter improbidade de todo jeito. N improbidades. Então, em relação à dívida pública, o que é que precisa? Não faz sentido essa amarra orçamentária, que tem a finalidade, princípio, na verdade, de deslocar o orçamento, né, para essas esferas de acumulação em função do processo de rolagem da dívida pública. E a outra política atrelada, que é o regime de metas de inflação. Tem vários estudos que comprovam que não há evidências empíricas de que você, para controlar a inflação, precisa aumentar os juros. Ainda mais quando você tem uma estrutura de mercado na economia altamente oligopolizada. Porque de repente, se o cara lá, o Carrefour estava lá, escrito promoção, tomate R$8. Aí o PCA, não, aumenta o juro. Eu tirei a foto e vou postar aqui, porque... Lembra dos tomates lá de Ana Maria Braga, né? Que fez o colar de tomate e tal. Por que os juros estão caindo? Né? O juro é uma decisão política. O câmbio é um preço político. Agora, na questão... Eu vou pular um pouco a tua pergunta. A questão da utilização dos métodos econométricos. Uma coisa que eu quis fazer no trabalho, que eu não fiz na graduação de economia, nem no mestrado, foi aplicar um método de estimativa de séries temporais. E qual foi a proposta? Né? Olhando a questão da lei de responsabilidade fiscal, é difícil você fazer previsão de algumas variáveis, como o PIB. O PIB é um agregado de tantas outras, então você tem que decompor a chegar e depois agregar tudo novo para tentar prever alguma coisa. Mas o exercício do trabalho foi apenas dizendo o seguinte: olha, existe um método
que a partir da utilização de um software robusto, como o SPSS, Views, tal, você pode estimar, fazer a previsão de receita dessas duas fontes. Isso aí foi uma disciplina que eu paguei de métodos quantitativos com Edvard aqui no mestrado. E aí fiquei com isso na cabeça. Como eu estava já eu vou aplicar. Porque quando a gente vai atrás dos métodos preditivos utilizados pela Secretaria de Planejamento, ele baseia simplesmente em porcentagens. Vai vendo as porcentagens, quando varia, tal. Então foi só para... Esses multiplicadores dos instrumentos da É. Aí você mexe os instrumentos na medida em que esses multiplicadores têm capacidade de alterar e chegar até a meta que você está prevendo. Por isso que eu perguntei, se de repente você fizesse um modelo, utilizasse um modelo com essas variáveis todas que você conseguiu levantar, você poderia até avaliar se naquele momento os parâmetros que foram mexidos, os instrumentos que foram mexidos, levaram realmente esses multiplicadores esperados. Você vai ver realmente que no final das contas, a alta carga tributária foi que, digamos, levou a essa crise que se abateu no país. Eu não sei se houve elevação, pelo menos eu não tenho nada dado concreto, que houve evolução na carga tributária. Não, mas eu falo agora eu já falo em termos alto percentual da carga. Você tem determinados... Em média, a gente paga quase 45% de tudo que a gente consome. É uma discussão relevante, mas Vai tudo pro não, TJ. não existe, e vai tudo para o TJ, para o TJ, mas assim, não sei se não vejo esses indícios de elevação da carga tributária, que tenha sido um dos fatores determinantes. Não é possível. Eu perguntei só se você usou esses percentuais que o Ministério... Pronto, o meu trabalho foi simplesmente... Ele vê a sensibilidade dos instrumentos utilizados para alcançar os resultados que você quer. Eu vi no PPA, peguei o PPA do Governo do Estado, tem uma previsão lá, ele coloca cenários e faz uma previsão da evolução do PIB, do RN, em diferente, é uma coisa ali, né, sem nenhuma base metodológica. Mas a ferramenta que eu usei, interessa os alunos do GPP, é isso. Eu posso pegar uma série temporal dessa, rodar no programa, e aí isso pode ser útil para o gestor. E ele pode rodar várias vezes e ver se as previsões do modelo autorregressivo estão batendo ou não, conforme os parâmetros que eles estão colocando. Então eu teria um norte. E o que é que aí a conclusão que eu chego? Diante do modelo de ajuste das políticas de austeridade, você tem a perda, principalmente do Fundo de Participação dos Estados Unidos, em termos reais, ao longo dos próximos anos. É uma conclusão até óbvia, mas foi validada por um modelo econométrico, entendeu? Porque às vezes prevalece a percepção de que os economistas só podem afirmar determinadas coisas se eles tiverem rodado aquilo na modelagem matemática. Quando às vezes outras variáveis, até uma análise uma série, análise da literatura, algo mais exaustivo, chega-se a conclusões até mais valiosas em relação a determinada discussão, né? Então, quanto ao pugilista, o que o Beluso e o Galilpo quiseram colocar é o seguinte: não era o momento para um ajuste. Havia uma intencionalidade de mudança do jogo político, do jogo de carro. Eu posso fazer a seguinte leitura, com as lentes que eu estou usando. Vocês podem fazer outra, eu não sou dono da verdade, não tem nada. Todo mundo que faça a leitura que quiser. Mas ali está claro que ali foi o germe da destruição do próprio governo. Eu coloquei o germe da destruição. A despeito de todas, o governo foi bom, mas eu coloquei o germe, está bom esse governo. É isso. A leitura que a gente pode fazer, trocando em miúdos, é essa. E, meu amigo, aí a discussão é grande, se você concorda, se não concorda, tem os referenciais de leitura, mas é isso que aconteceu. Mas, na verdade, Marcos, a minha pergunta é: qual seria o formato que você, na condição de expositor, adotaria para substituir o pugilista? Olha... Pode ser até futurologia, tudo bem. Pode ser até futurologia. Eu não vejo... o governo poderia ter mantido a mesma lógica de expansão moderada. Refrear alguma coisa, em alguma, não dá para colocar em parâmetros aqui,
mas ele poderia ter mantido a mesma política continuada expansiva, com a redução dos juros, que era um fator importante na época, e houve uma reversão brutal nesse sentido, para que você estimule a economia. Porque os juros também é um preço importante, e é por conta dos juros tão altos que nós temos, que isso afeta o próprio empresário, afeta o consumidor, afeta uma série de coisas. Então, se você vinha no mandato anterior tentando reverter um quadro, eu acho que eu tentei deixar claro isso na apresentação, e de repente, por toda uma conurbação midiática, né, que pressiona, você muda, você dá uma guinada para atender, e o preço dessa guinada é um custo político altíssimo. Enfim, então é nessa linha de raciocínio que a gente coloca. A gente não vai ver, do ponto de vista econômico, do parâmetro, qual seria a realidade. Mas assim, entendeu? A lógica que foi posta, ela tinha uma finalidade, e essa finalidade foi cumprida. Certo? E aí quem acompanha a política mais de perto vai ter provavelmente essa leitura que eu estou tendo. A questão da captura do Estado. Quando a gente fala a captura, a visão, existe trabalhos, por exemplo, Rubens Savai. A captura do Estado, a gente faz a leitura no seguinte sentido. Quem de fato nós... Será que nós, sociedade, elegemos? Temos condições de eleger os representantes? Porque isso remete à questão da imbricação entre poder econômico e poder político. Então, naturalmente, no sentido que eu estou colocando aqui, essa captura ela é perene no processo. A captura ela faz parte do jogo. Só que você, ao tomar determinado conjunto de medidas, você desequilibra completamente esse tabuleiro em desfavor do conjunto maior da sociedade. Isso é que é a questão. Né? Essa é a questão. Então, por isso que a gente tem que questionar essas reformas, a gente tem que questionar esse ajuste, a gente tem que questionar a composição dessa carga tributária, não propriamente o montante da carga tributária, a gente tem que questionar o gasto público, a qualidade desse gasto público, enfim, são essas coisas. E descapturar, sinceramente, não há como descapturar, porque há a mão, sim, dos que controlam a riqueza e o poder econômico. E eles manipulam as variáveis políticas. Só fazendo uma outra colocação, acho que a gente tem que decidir capturar o Estado, de ser capturado primeiro, a gente tem que primeiro fazer uma análise do conceito de Estado. Que tipo de Estado nós estamos falando? Porque vai depender do regime que esse Estado adota. Ele é liberal? Ele é democrático, social? Qual o Estado que você está falando? Porque dependendo da relação que se faz com esse Estado, a gente vai ter uma maior ou menor aplicação de políticas públicas. Por exemplo, se o Estado é mínimo, se o Estado, os representantes, os que governam, são eleitos de forma tradicional, por exemplo, a participação do cidadão se limita somente ao voto, e essa administração do Estado é feita de forma tecnocrática, de forma que a população ela não participa desse governo, o Estado é mínimo, não há políticas públicas para suprir as necessidades dessa sociedade, desse cidadão que abriu mão dessa tutela da sua justiça, da sua liberdade a esse Estado. Mas existem os canais de participação, a gente conversa então, mas aí é que está. Esses canais institucionais, tudo bem, esses canais de participação, tanto no Estado democrático social, como no Estado liberal, eles são presentes. E aí a professora Dagnini vai dizer da confluência perversa. Daquela confluência perversa, não se nega a ausência. Nenhum desses dois modelos da participação, mais numa delas a participação é solidária, o Estado é mínimo, e na outra a participação é direta. Então a gente precisa primeiro conceituar que modelo de Estado é esse que eu sou capturado e que me captura. É o Estado liberal ou o Estado democrático social? Elmar, sou do PPP. Elmar. Elmar, é o cidadão da terra.
A respeito de toda essa questão da crise propagada pela mídia, das reformas, a situação fiscal Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, né? Mas aí nós temos notícias de alguns estados onde a situação não é tão crítica. Aí de repente pode ser, Santa Catarina. eu não sei, né? Santa Catarina, me parece que Ceará, Maranhão, né? Maranhão, Paraíba, né? E aí, por quê? O que é que esses estados fizeram? Qual é a receita? O que é que eles fizeram diferente, onde a gente não percebe esse caos, esse desequilíbrio tão forte quanto em alguns outros estados? O que aconteceu? Registro já como professor até aposentado, me orgulho de estar aqui e ver tantos economistas aqui, professor Fábio, professor Marco, professor França, Figueiredo também. Figueiredo também, economista. Não, França, Figueiredo. Então, eu me orgulho de estar aqui e ver um debate nesse nível, né? Com depoimentos pessoais, no caso do Ayrton, toda uma literatura crítica, no caso do Marcos, e a manifestação de algumas pessoas aqui se compondo, participando, dessa maneira como participou, até essa hora aqui, até as altas horas, né? Isso me faz lembrar, já que está insistindo na ideia de um Estado capturado, essa ideia, na verdade, vem do Lênin. E no Nordeste ela entrou através das mãos do Chico Oliveira, elegia para uma religião. E, descendo mais um pouco, o Chico lembrava que as classes dominantes do Nordeste criaram a SUDENE para a cabeça de ponta da indústria. Criaram o DENOX para a indústria das secas, essas obras que tanto torturam meu querido e fraterno amigo. E eu ao ver esse debate, Fábio, Marcos, Ayrton, eu volto um pouco a quando eu tinha essa idade dessa meninada que está aqui. Que talvez fosse até proibido falar essas coisas. Fosse proibido mostrar a diversidade das ideias do Ayrton, que está apresentando aqui um trabalho mais instrumental, do cara que está ali no fogo, brigando, indo atrás de recurso, e o Marcos que está mais na academia, olhando o panorama da ponte e fazendo essas críticas necessárias. Eu acho que a gente avançou muito, tem que avançar mais. Agora, esses avanços, eles não são imediatos, eles são muito lentos. E me parece, Marcos, que o que está faltando na nossa visão é ver as contradições. É jogar mais essas coisas umas contra as outras, vendo as contradições. Né? Que essas contradições que são da própria gênese do capitalismo. E que ora avança, ora retrocede. Ora cresce e os donos do poder chamam de desenvolvimento, não é, e ora retrai. Diminuir o tamanho do Estado, ao meu juízo, só vai reforçar, não derruba a tese de que é um Estado que fica capturado por um determinado segmento e que a gente sabe muito bem que é o capital financeiro. E aqui um ponto positivo para a minha querida mestra Maria Conceição Tavares, que percebeu isso. Agora, como o Brasil é muito diverso, esse Estado não é só capturado por ele, ele é capturado também por uma classe conservadora que tem na construção de açude uma forma de persistir no poder. Né? E aquela coisa hoje, você quer ver como a sociedade democratizou, para vocês que estão aqui agora como jovens? Eu participei do movimento contrário à construção da barragem Armando Ribeiro. Ela foi construída de 79, de dezembro de 79 a maio de 83. Né? Nós éramos contra. Havia um movimento da sociedade que era contra a construção daquela barragem. E para lembrar você, Maito, que eu acho que você já sabe disso,
o movimento social defendia a construção de Oiticica. E por que foi feita a barragem Armando Ribeiro? Se ela era mais cara e era desnecessária. Porque, na verdade, nós defendíamos os agricultores familiares e não queríamos que houvesse o que houve. A destruição de São Rafael, a destruição daquelas vidas que naquela época não tinha essa coisa de discutir, entendeu, Maíto? Com o cara, se o poço vai furar aqui ou ali, se tem que aterrar ou não por causa da internet. O pessoal foi demovido das suas terras. Eu conheci uma senhora em Angicos e conversei com ela uma vez, ela colhia mel e foi lá em Angicos que ela encontrou. As pessoas saíam assim sem rumo, era Manaus sem rumo. Então veja como isso já mudou. Você que está ali na frente do Estado, aqueles caras da Barra de Armando Ribeiro foram assim, demovidos. O senhor tem, o que eles diziam? Tem título de propriedade de terra? Não, então você não tem a terra. O Estado não deve nada a você. E hoje, por mais caro que seja, há um Ministério Público, e a gente sabe que é caro, com todas as mazelas que existem lá dentro, há um Ministério que defende esses caras. Então, o gasto que se tem hoje lá com esses caras de levar de um lado ao outro é um respeito ao cidadão. Eles não são cidadãos porque eles não pagam impostos ipsis literis, mas a sociedade o considera como tal porque eles existem, eles produzem uma pequena produção ali para o município de Jucutu, eles têm uma relevância local, né? Então é importante manter essa gente onde eles querem, aí eles vão lá para o alto. Pode ser uma porcaria, um gasto, mas é um voto da sociedade. E quando a sociedade se manifesta, ela também erra. Porque quando a gente critica, Marcos, os movimentos do Estado, a gente tem que... Está nos faltando outra coisa, além de ver as contradições. É ver que a própria sociedade se estrutura e é conivente com uma série de vícios. Porque se o cara puder, ele quer entrar no Estado sem concurso público, se ele puder, ele quer sonegar impostos. E isso, a própria sociedade, enfraquece o Estado. Né? Então, nós somos também vítimas disso na medida em que aprovamos essas coisas. E só um último depoimento pessoal também. Eu trabalhei 47 anos pagando a Previdência. Num debate anterior, aqui mesmo no SEMAP, o Fábio lembra? Exatamente um ano. Faz exatamente um ano, né? Eu falei exatamente para o professor que estava debatendo aqui comigo. Ele disse assim, quem é que estava na plateia? Era você, Marcos? Há um ano. Tinha alguém aqui? Se vocês lembram bem, veja qual é a linguagem. Eu entro, eu tenho um contrato social, começo a trabalhar com 18 anos, paro com 65, e aí eu chego aqui num debate e o cara está dizendo que a sua geração está pagando a minha previdência. Olha que coisa linda. E os 47 anos de previdência que eu falei, os custos não valem nada. Eu contribuí com esse orçamento 47 anos para um dia chegar. E agora, usufruir da minha aposentadoria. Então, é uma série de discursos que dentro do Estado fica difícil muitas vezes a gente ver e falar. Né? Por isso que eu recomendava para o marido, assim que cheguei, que ele podia registrar essas coisas e fazer uma espécie de a princípio, uma memória, que eu já tinha falado com o professor aqui de Sociologia, porque isso é um movimento real. Diário de bordo, né? Um diário de bordo mesmo, entendeu? E aí a gente vê essas falácias com relação à Previdência. E agora eu vou concluir. Tem uma coisa que a Tânia Bacelar fala, de uma maneira muito didática, naquele livro que ela escreveu com César Benjamin. O Estado, para se manter, ele tem um custeio, tem que pagar pessoal, ele tem obrigações. E tem uma segunda obrigação, que são os juros. E é aí que está a maior captura, porque quando essas pessoas que se atrelam a políticos para entrar para o governo, para conseguir emprego por 30 anos e ainda depois uma previdência, ou seja, uma dívida de 50 anos, elas também estão capturando o Estado. Só que essa captura é mínima. É como na economia, colega. O que o consumo vai representar é pequeno. A dinâmica não é determinada pelo consumo. Me permitam, fazendo a leitura keynesiana.
ela é determinada pelo investimento, pelo gasto. É isso que dá dinâmica, e o salário vai a reboque. Tanto vai a reboque que você está atrás da justiça, que é um outro ramo do Estado, para procurar seus direitos, senão você não estava. Mas, sem me estender, me desculpe aí o moderador, sem problema, eu queria dizer desse meu orgulho, a minha esposa está chamando que a gente tem um compromisso, de sair. Eu queria deixar um grande abraço para vocês, parabenizar mais uma vez o Fábio por esse tipo de debate, e só lembrar o Fábio que os economistas estão se bandeando por outros departamentos, porque lá eles não estão podendo pensar como gostariam. E um abraço E Elmar e Jair. No começo do governo foi feito um cálculo, e foi feito, acho que vocês devem estar lembrados, que houve até um corte de pessoal, de 600 pessoas no começo do governo. Aquele número era 14.700 e poucas pessoas. Irregulares dentro do governo. Irregulares. Certo? Se naquela época o governador tivesse tirado o salário dessas 14.700 famílias, hoje esse pessoal estava engrossando aí as fileiras do desemprego, etc. Então, o que é que foi feito, por exemplo, na Paraíba, comparado com o Rio Grande do Norte, que é fez? Ricardo Coutinho teve essa coragem. Ele fez um enxugamento geral da folha. Você tem uma ideia, um policial se aposenta no Rio Grande do Norte com pelo menos 40% a mais de salário do que na Paraíba. Você sabe disso. É só você procurar ver como que se aposentam as pessoas na Paraíba. Né? Lá ganham menos. Aí você observa que hoje eles estão inaugurando aí 100 e tantas obras esse ano. Ano de eleição, vão inaugurar 100 e tantas obras. Santa Catarina é uma outra realidade. É uma realidade que você tem a pequena propriedade como uma constante em todo o Estado. A pequena propriedade, ela acaba gerando um interesse menor. E a gente acaba, produtiva daquelas você tem uma cadeia produtiva muito mais dinâmica ali, certo? É claro que você sempre vai ter os grandes oligopólios ali, como é o caso do porco, do frango e etc. Mas, de qualquer maneira, você tem um cara que tem uma pequena propriedade rural e ele consegue ter uma renda e ele manda o filho dele com um carro 0 km para Florianópolis para fazer faculdade e depois retornar para a sua cidade. Então, tem modelos diferentes. Né? No Estado do Rio Grande do Norte, a gente tem uma força muito grande das grandes famílias, que perderam o seu poder, que são milionários, estão por aí afora. Parece que a gente gosta um pouco dessa relação oligárquica, né? A gente gosta, não é verdade? O Potiguar gosta, né? Gosta disso. Eu lembro que eu era secretário de meio ambiente lá em Mossoró e as pessoas falavam, por que o fulaninho rosado não vai ser o próximo candidato a prefeito? Eu disse, mas por que tem que ser o fulaninho rosado? Não, porque é filho da fulana rosada. Aí eu disse, peraí, não existem outras famílias, Silvas, né? E Souzas, etc. Figueiredo, né? Ferreira. Eu só não quero Franças, né? Porque eu não quero esse negócio, não. Então, a gente tem muito. Eu acho que esse modelo, assim, eu acho que atrapalhou muito o nosso desenvolvimento. Certo? Atrapalhou muito. Eu vou dar uns exemplos para vocês aqui. Quando eu cheguei em 2015 no governo, uma pessoa chegou para mim, se eu não construir a barragem de Bujari. Aí eu disse, é uma ideia que nós temos, e muita gente já pediu essa barragem de Bujari. Bujari fica onde? Fica no litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte, ali entre Restinga e Mata Atlântica, antes da BR-101, quando está indo para Paraíba, fica do lado direito. E ela barra o Rio Salgado. O que será que tem esse nome? Rio Salgado. É porque a água é salgada, sabe? Então, eu vou barrar água salgada para quê? Tá entendendo? Por que eu vou barrar água salgada? Né? Para cabra, para bode tomar água salgada? Não tem porquê. Né? A outra coisa que me perguntaram, e a barragem fulana de tal que fica, eu não vou dizer o nome da barragem, não identifico, eu terminando. Aí eu disse, para que é que serve essa barragem? Aí, não, essa serve para agricultura, mas ali só tem pedra, ali é uma região que a gente tem muita pedra, não tem área irrigável para a gente trabalhar produção, seja o que for. Mas abastecimento de água, eu disse, não, dá a impressão que essas famílias tradicionalmente estão por aqui, elas têm as ideias, né? E agora vamos viabilizá-las. Aí vem a Arena das Dunas e outras mais, certo? Isso que Rogério falou é fantástico, né? O Rogério tem essa capacidade de falar com muita beleza, né? Ele fala com muita beleza. Eu sempre admirei. Eu não sou muito dessa linha, eu mudei um pouco da minha linha, fui o orientando dele por um tempo, depois eu tive que mudar. Fiquei com a Leonora Tinoco. Pois bem, na graduação. As desapropriações, isso é verdade. Pra vocês terem uma ideia,
Agora que a barragem de Armando Ribeiro ficou bem baixinha, não sei se vocês acompanharam, mas a região do cemitério foi encontrado pedaços de ossos de gente lá. Então não desocuparam o cemitério. Vocês não têm ideia de como é que é o trabalho hoje da gente fazer a desocupação de um cemitério na barragem. Outra questão, em Passagem das Traíras, lá entre Jardim de Seridó e São José de Seridó, fecharam a barragem e disseram, corre que a água vem aí. Foi assim a conversa, certo? E a turma foi morar em barraca de lona preta. Quem lembra daquela época, né, foi há 24 anos atrás. Né? E hoje, por exemplo, as pessoas que vivem, que são arrendatários e poceiros lá em Oiticica, eles vão para agrovilas, porque eles não têm a propriedade da terra, mas eles eram aqueles que realmente produziam na terra. A gente está verificando isso também. É por isso que a obra cresceu de tamanho. Não tinha agrovila, são 12 milhões de reais para as 3 agrovilas. E a gente está fazendo um cuidado tão grande com essas comunidades, que está fazendo uma agrovila em cada município. E são 3 municípios que vão sofrer impacto da barragem. São Fernando, Jardim de Piranhas e Jucurutu. Vai ter uma agrovila em cada município. Por quê? Porque, bom, no primeiro momento, os prefeitos não queriam perder aqueles eleitores, né? E aquele, como é que se fala? Contingente do FPM, né? Do FPM, perda de receita. Mas a defesa da gente era para manter as pessoas no lugar que trabalham. Tem outras coisas mais. A gente já construiu 45 casas para quem hoje vive de aluguel em Barra de Santana. Pessoas que vivem de aluguel vão ter casa, já estão com a chave na mão. A gente só não autoriza se mudar lá para a Nova Barra de Santana, porque tem que fazer drenagem, esgotamento sanitário, iluminação pública. Eu quero agradecer o convite, né? Eu vou mais falar, agradecer o convite e dizer que eu estou à disposição de vocês, tá certo? Eu não sou tão aprofundado nessa área de economia, porque eu estou afastado disso há bastante tempo. Eu sou secretário de meio ambiente por 9 anos e meio em Mossoró, 3 prefeitos, gostavam de mim porque eu sou um técnico da área de gestão, né? Eu sou um técnico da área ambiental, não sou um técnico da área de gestão pública. E 4 anos que eu fui afastado, até de sala de aula, parei de dar aula em fevereiro de 2015. Né? Mas, pouco que eu lembro, eu quero até dizer para você que a taxa de juros ela é endógena, tá certo? E a gente conversa depois sobre isso. Bom, gente, agradecer ao professor Fábio, do departamento. É sempre bom voltar a essa casa e assim, o depoimento de Rogério, ele também foi um professor, ele sempre, essa didática, essa metodologia, a gente está sempre aprendendo. Acho que o rico nesse debate é que ninguém tem o dono da verdade, mas que a gente usa determinadas lentes, faz determinadas leituras, e essas leituras vão nos ajudar, de repente, a estar na discussão. Em relação ao EMAR, é um campo de estudo. Para explicitar melhor a tua questão, é um objeto de estudo. Então, de repente, você pode comparar estados do Nordeste e ver o que de fato explica essa diferença, embora todos ali estejam em situação difícil, fragilidade. Quanto ao tamanho do Estado, eu acho que a gente só precisa ter um Estado que ele promova essas reformas civilizatórias que a sociedade tanto almeja e nos coloque em outra situação e desde que a sociedade também contribua para tal. Eu acho que é dessa direção, né? Além de agradecer a presença de Marcos e Maicon aqui conosco, agradecer a presença de todos vocês, tá? Foi um debate muito interessante, muito rico. Tá? Fábio, alguma... Só fechar aí. Boa noite a todos e até a próxima, pessoal.